A paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar enchendo o seu coração com a alegria que vem do Espírito Santo e que nesses dias de Natal o Espírito de Deus possa estar tocando no mais profundo do seu coração para que nós possamos cada dia mais se voltar a Deus em espírito, em verdade, com humildade, reconhecendo que Deus é aquele que nos salva, que nos ama, que nos abençoa, que cuida de cada um de nós. Eu gostaria de orar com você nessa noite para que você possa receber do Senhor essa unção, esse poder, esse amor que vem de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós sabemos, nós entendemos hoje que o Senhor fez o maior gesto de amor. O Senhor nos concedeu a maior das bênçãos. O Senhor nos fez, Senhor Deus, filhos, ó Pai, através de Jesus, nos concedendo através do sacrifício do Senhor Jesus, a vida eterna. Ó Pai, venha falar conosco nessa noite, que nós possamos, Senhor Deus, receber do Senhor a graça e a salvação que somente Ti, Senhor Deus, pode nos dar. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos falar um pouco do Natal. Vai ser uma palavra bem rápida, porque depois dessa palavra nós vamos ter uma cantata maravilhosa. E eu peço para que você fique conosco nesses minutos, para que você possa aproveitar ao máximo daquilo que Deus tem nos dado, nos falado através da sua palavra. Falar do Natal é uma coisa maravilhosa, porque o Natal é a melhor notícia. Não existe história, não existe nada semelhante ao Natal. Que maravilha essa história! É uma história de amor, uma história de tamanha proporção, que a gente fica maravilhado com a história do Natal. Você pode procurar em qualquer outra literatura, em qualquer outra cultura, em qualquer outro lugar. Não existe nenhuma história igual do Natal. A história do Natal é o maior gesto de amor de Deus para com o homem. Não existe nada parecido. Aonde você vai encontrar uma história na qual o Filho de Deus, o Senhor que criou todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós? Aonde nós podemos encontrar uma história parecida? Aonde nós vamos encontrar uma história semelhante a essa? Onde o Filho de Deus, Ele vem e nasce como um homem para morrer na cruz do Calvário, para salvar a mim, salvar você, e para que nós tenhamos a redenção através do seu sangue. E eu gostaria de meditar rapidamente sobre o Natal. O Natal tem vários significados coesos para determinar o seu sentido. Então eu gostaria de elencar alguns desses significados. O primeiro grande significado do Natal é que nós fomos lembrados. Muitas vezes nós não somos lembrados nem pelos nossos familiares. Muitas vezes eu ouvi várias histórias de pessoas, depois de lutarem tanto pelos seus filhos, são abandonados em asilos, são abandonados em lugares e que os seus filhos nem se lembram mais deles. Depois que ficam idosos, não digo que são todos, mas muitos passam por uma situação como essa. Outras vezes, por vários motivos, nós não somos lembrados pelos nossos amigos, não somos lembrados pelos nossos colegas e temos um sentimento de solidão. Deus se lembrou de nós. Não foi através de uma mensagem simples, repetida. Não. Foi um gesto fantástico, maravilhoso. Uma ação através de Cristo Jesus. Ele se lembrou de mim. Ele se lembrou de você pessoalmente. Ele se lembrou de cada pessoa. Então o primeiro significado do Natal é que Deus se lembrou de nós. E eu gostaria de ler 2 versículos bíblicos, que está em Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz assim: Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Em Mateus capítulo 1 também, verso 21 e 23, diz assim, o cumprimento da profecia de Isaías: ela dará à luz um filho, e vocês deverão
dar-lhes o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O segundo significado é um gesto de humildade. Deus concedeu seu filho, e este veio através de uma família pobre, numa condição humilde, sendo até a manjedoura o seu berço. Então nós vemos que ele humildemente se mostrou a nós. Deus teria toda a condição para fazer a melhor situação para o nascimento de Cristo, mas ele deu o exemplo da humildade. Quantas pessoas abastadas vão até para outros países para fazer o enxoval dos seus filhos, outros fazem tamanha pompa para que possa agraciar os seus filhos no nascimento. Mas o próprio Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tudo lhe pertence, ele determina que seu filho nasceria num lugar tão humilde e simples. Isso ele mostra para nós a humildade, como nós devemos. Ele dá o exemplo de humildade. Muitas vezes nós, na nossa vaidade, no nosso orgulho, nos nossos pensamentos, nós não praticamos os exemplos de Deus. Exemplos tais como lembrar de alguém, né? Ele se lembrou no Natal de todos, e nós muitas vezes agarrados nas coisas que queremos, nos sonhos que almejamos, nós esquecemos de nos lembrar das pessoas. Então a primeira mensagem do Natal é que você se lembre de alguém. Lembre-se das pessoas que você ama. Lembre-se das pessoas que você tem proximidade, que você tem amizade. O segundo gesto que falei é o gesto da humildade. O Natal mostra a humildade. O Natal mostra que Deus se lembrou de nós. E o Natal mostra a humildade. E não uma humildade promovida por condições, mas uma humildade promovida por uma opção de amor. A humildade promovida por uma opção de amor é quando nós nos posicionamos a partir do amor que nós sentimos. Foi isso que Deus fez. O terceiro significado que eu listei foi a atitude de amor. Nós vemos em João capítulo 3,16, que conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós vemos nessa questão do amor? Como opção. Ele nos ama do jeito que estamos. Você não precisa fazer nada para receber o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou as pessoas depois que elas foram corrigidas. Ela não amou as pessoas depois que elas foram para a igreja, vamos dizer assim. Ela não amou as pessoas depois que elas se arrependeram. Ela não amou as pessoas a partir das suas correções ou daquilo que elas precisavam fazer para que se achassem próximas de Deus. Não, ele amou as pessoas do jeito que elas estavam. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nos ama do jeito que somos. Deus ama você que está nos assistindo agora do jeito que você é, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com os seus erros, do jeito que você é. Ele te ama. A palavra de Deus fala isso. Ele amou do jeito que nós éramos, e Ele tomou essa atitude de humildade a partir da opção de nos amar, sem nenhuma condicional, sem nenhuma necessidade em troca desse fato. Um outro significado que eu queria trazer é a relação da mudança da história. O nascimento de Jesus mudou toda a história da humanidade. Ela impactou toda a cultura, todas as coisas que foram e existiram
a partir do nascimento de Jesus, foram impactados. Isso mostra, eu gostaria de ler 2 versículos também para isso, que está em Lucas capítulo 2, do 15 ao 20. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Também em relação a Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. A história foi alterada a partir daquele momento. Então, meus irmãos, quando o Natal chega para nós, a nossa história muda. Nada mais é igual. As coisas, a partir daquele momento, deste momento, muda totalmente. Haverá um antes e um depois do Natal na sua vida. Por isso que muitas vezes, quando nós encontramos Jesus, nunca mais podemos ser o mesmo. Não existe nenhuma pessoa que encontra Jesus que não foi impactado e não teve uma mudança nos seus pensamentos, uma mudança e uma decisão a ser tomada. O Natal nos traz um evento de transformação e de mudança na história. Por quê? Porque a partir do nascimento de Jesus, toda a história do mundo mudou. Será que a sua história não vai mudar? A sua história vai mudar quando nós chegarmos até a manjedoura e encontrarmos aquele bebê, o Filho de Deus, o Emanuel. O quinto significado que eu listei aqui foi as boas notícias. Nesses dias difíceis, quando nós nos deparamos com os noticiários, nós somos bombardeados por notícias não agradáveis, notícias que nos mostram dificuldades, notícias que nos deixam preocupados, notícias que nos chateiam e nos dá uma sensação de pessimismo, uma sensação de incapacidade, de impotência. São essas notícias que nós temos recebido nesses dias. Mas o Natal é a boa notícia de Deus. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 2, do verso 10 ao 11, que diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então o Natal são boas notícias, é a renovação da esperança, é a transformação de uma condição onde nós estamos estagnados para uma condição na qual nós ganhamos uma energia da parte de Deus, poder de Deus. Quando nós falamos de energia, tudo nesse mundo depende da energia. Sem energia nós não temos movimento, nós não temos ação. E quando nós recebemos poder de Deus, a energia de Deus, através das boas notícias do Natal, que quer dizer o nascimento de Jesus, quando nós recebemos isso, isso nos transforma interiormente em algo alegre. E essa alegria nos movimenta para que nós possamos nos desprender das prisões, dessas más notícias, dessas coisas que nos faz sentir impotentes. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, o Natal é o poder de Deus, é as boas notícias, é a alegria que se transforma em energia
para que nós possamos sair da inércia, para que nós possamos se movimentar. E aonde Jesus passava, acontecia milagres, porque Ele era a própria energia de Deus, o poder de Deus para transformação. Então, nesse Natal você possa receber essa energia, esse poder, essa força para você poder se movimentar com alegria, com paz, com graça do Senhor Jesus. Sexto ponto que eu queria enfatizar é a esperança. E gostaria de ler Isaías, capítulo 11, no verso 1. Diz assim, é uma profecia vinda de Isaías, que fala assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Aqui, quando nós vemos esse versículo, nós entendemos que a árvore tinha sido cortada e só tinha sobrado um pedacinho do tronco. Toda aquela árvore frondosa tinha sido cortada. E aqui nos fala que das suas raízes brotará um renovo, um broto, e esse broto se transformará numa árvore maior e mais forte do que a anterior. Isso nos mostra a esperança que o Natal nos dá. Mesmo que a árvore esteja cortada, as raízes estão fincadas no solo, mesmo que já não haja mais aqueles galhos frondosos, mesmo que não haja hoje, mas eu sei que a minha raiz está fundamentada no solo, e o Senhor promete um renovo, um broto que vai sair daquele tronco, por causa daquelas raízes que estão espalhadas por aquele solo regado, adubado, e esse broto vai se transformar numa árvore. É isso que Isaías está falando. Mesmo nas condições que aquelas pessoas estavam vivendo naqueles dias de Jesus, ele fala: olha, vai nascer um renovo, um broto, e esse broto vai se aflorar de tal maneira que não se lembrará mais do tronco da árvore antiga. É isso que eu gostaria também de trazer para vocês como um dos significados do Natal: esperança. Então, meu irmão, independente do que nós passamos, se a nossa árvore foi cortada, se hoje só resta o tronco, as nossas raízes estão em Deus, e a promessa que o Senhor nos traz é um broto muito maior, melhor do que a árvore antiga. Isso é a renovação, a transformação, a vitória, aquilo que Deus tem para nós através dessa mensagem do Natal. É isso que eu queria deixar para você antes da nossa cantata, como uma palavra breve, mas eficiente, uma palavra objetiva, para que você medite que o Senhor tem falado conosco através dessa mensagem e da mensagem da sua palavra. Eu gostaria, antes de ir para o encerramento dessa mensagem, orar por esses pontos, porque depois a gente vai só fazer um agradecimento, mas eu gostaria de orar por esse ponto. Então, abaixe sua cabeça onde você estiver, que nesse Natal o Senhor possa trazer esses significados reais para a sua vida, o significado de que você é lembrado, que você não foi deixado, que você não foi esquecido, que você não está abandonado, um significado que o Senhor nos mostra que Ele foi humilde e veio até onde nós estávamos. Ele veio até onde nós estávamos, mesmo Ele sendo o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, Ele se inclinou para nós, para nos buscar, Ele estendeu a mão primeiro para nós. O maior gesto de humildade que nós podemos ver em todas as histórias que possamos ouvir é essa história, uma atitude de amor, mesmo não sendo merecedores. Um evento que mudou a história, transformou as notícias novas e alegres e a esperança de um renovo. São essas as passagens, que eu li aqui resumidamente, para que você possa no Senhor receber essa palavra onde quer que você esteja. Em nome de Jesus que eu oro e peço que o Senhor te abençoe com essa mensagem e que isso seja sobre a sua vida. Isso é o que nós pedimos nesse finalzinho desse ano, que essa bênção seja sobre você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, que essa bênção seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre todas as coisas, que o Senhor leve
até ti essa bênção, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu gostaria, antes de passar para a nossa cantata, falar a respeito de algumas atitudes importantes para que você possa ter segurança nesse Natal. Eu sei que nós vamos estar com alguns familiares e mesmo assim nós estamos no meio de uma pandemia. Então é esse momento um momento perigoso e crítico. Nossa igreja tem se posicionado de maneira de preservar, de cuidar e de assegurar que todas as pessoas estejam o mais protegidas possível. Então a nossa orientação, o nosso cuidado com os cultos, tudo que nós fizemos, nós pensamos na segurança para que no ano que vem nós estejamos todos juntos aqui novamente, louvando a Deus. Nós não queremos perder ninguém para essa pandemia. Essa é a nossa oração. Então, nós pedimos, além da nossa oração, nós pedimos que você tenha cuidado, mesmo estando reunido com familiares, mesmo com netos, com sobrinhos, com irmãos, com primos, com amigos, tenham cuidado, tomem as medidas necessárias de precaução, para que nós não cheguemos no começo do ano que vem e tenhamos problemas e notícias que não sejam alegres. Então, cuidado nesses dias. É isso que nós te pedimos para cada família, que vocês possam ter um Natal na presença do Senhor, com bênçãos de Deus, mas com cuidados também. Isso nós colocamos. E nós agradecemos a cada irmão, a cada irmã da comunidade evangélica do Senhor dos Exércitos, não somente aqui, mas de Curitiba, de Peruíbe, todas as nossas igrejas. Que Deus possa abençoar vocês por tudo que vocês fizeram, por todas as contribuições. Ninguém passou dificuldades no nosso meio. Nós, juntos com a mesa diaconal, trabalhando juntamente com o pastor Daniel, com o pastor Dorival, com o pastor Daniel Filho, com todos os pastores da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, o pastor Amélie, todos nós trabalhamos em oração, trabalhamos junto com a mesa diaconal para que você pudesse ser suprido nas suas necessidades. Eu espero que nesses dias nós possamos ter percebido que o amor é o elo que nos une através da graça e do corpo de Cristo. Eu agradeço em nome da SESI a cada um que orou por nós, cada um que orou por esse ministério, a cada um que trabalhou nessa igreja. Que Deus te recompense 100 vezes mais por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você orou. Que o Senhor retribua você e a sua família na graça, no amor e nas bênçãos do Senhor. É isso que eu gostaria de deixar. Feliz Natal, próspero Ano Novo, que Deus te abençoe. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, no começo do ano que vem. E seja a paz do Senhor nos vossos corações. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vocês sabem que o Natal é, para muitos, a época mais importante do ano. Nela reunimos a família e encontramos amigos distantes. Estamos mais abertos para nos confraternizar com as pessoas. Agora, você já imaginou um mundo sem o Natal? Não dá para imaginar, não é mesmo? Nosso mundo não seria o mesmo sem ele. Mas será que entendemos o que realmente o Natal significa? Será que compreendemos a importância de relembrarmos essa data todos os anos? A verdade é que nós não estaríamos aqui se o verdadeiro significado do Natal não existisse. Jesus, Ele sim é o verdadeiro.
história começa quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré para falar com uma virgem chamada Maria. Ela não poderia imaginar que o anjo lhe entregaria a melhor notícia e já
notícias que recebeu de Maria, José, levado por suas emoções e sentimentos, lutava para saber qual seria a melhor saída. Finalmente conseguiu dormir, pensando numa maneira de não magoar Maria. Então o anjo lhe falou em sonho: José, não tenha medo, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho que se chamará Jesus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. A confusão se transformou em admiração, pois José havia visto o quanto o seu povo esperava pelo Messias.
deixou seu trono por amor, veio humilde Salvador. O mundo não conhecia Jesus. Era um tempo sem Messias, sem esperança e sem paz. A história nos conta que 400 anos antes do nascimento de Jesus, não havia registro do próprio Deus falando ao seu povo. Durante esse tempo, tudo que ele sabia eram regras de outros reis, a opressão de impérios maus e um Deus que não conseguiam ouvir. Aonde estava Jeová? Aonde estava o Messias prometido? Era o que eles perguntavam. Então Deus finalmente falou. O seu silêncio foi quebrado pelo choro de um bebê. Jesus, a promessa viva, se tornou carne e habitou entre nós. Imagine a alegria do povo ao saber que o Messias havia nascido. Por isso, muitos foram adorá-lo, levando presentes e festejando o nascimento do Salvador. Hey!
que eu nasci na igreja evangélica, fui criado na igreja evangélica, cresci, casei, tive meus filhos e estou até aqui. Hoje eu sou pastor aqui nessa igreja. E uma das coisas legais de viver tanto tempo assim na igreja é que você começa, todo ano você recorda coisas que já aconteceram. Estava lembrando aqui, vendo as crianças, vendo o coral, que eu já interpretei José, quando eu era pequenininho também dele. Eu já fui anjo Gabriel, eu já fui rei mago e já fui até jumento da manjedoura. Fizeram umas máscaras de papelão para a gente colocar assim. Na época não tinha muitos recursos, né? Pintado com tinta guache. Não lembro se era bonito, se era feio. Só sei que eu acho que devo ter odiado ter ficado segurando aquela máscara. Mas até isso eu já fiz. Interpretando isso que é tão bonito para a gente assistir hoje, né? E o tema dessa cantata de hoje, desse teatro, é o que seria de nós sem o Natal? Eu acredito que você já deve ter lido praticamente todas as camisetas que estão em cima, né? Dá uma viradinha para frente todo mundo assim, ó, para quem ainda não conseguiu ler todas. Mas cada uma dessas palavras, elas representam alguma coisa que para nós é um desejo nosso, é um desejo que nós temos e que caracteriza o espírito do Natal. Quando chega nessa época de fim de ano, principalmente por causa do Natal, a gente começa a ouvir as pessoas falarem muito em confraternização, em harmonia, em paz, em união, em resolver os problemas, em perdoar. Tudo isso gira em torno desse que a gente chama de espírito do Natal. Mas o que realmente significa o Natal? O que seria de nós sem o Natal? Eu digo para você uma coisa: alegria, amor, vida, união, presente, estrela, gratidão, esperança. A gente não precisa de Deus para ter essas coisas. A gente consegue ter todas essas coisas sem Deus. Eu, por exemplo, moro num bairro que tem muita festa. Todo fim de semana tem festa naquele bairro onde eu moro. E vira madrugada com forró, com sertanejo, tudo regado a cerveja e manda brasa. Precisa ter Deus para ter alegria? Não precisa. Não precisa de Deus para ter união. Quando nós falamos que isso é o objetivo do Natal, é o motivo do Natal, na verdade não é esse o motivo do Natal. Porque lá em Isaías, na Bíblia, o profeta disse que a Virgem, que está sendo representada ali pela Bia, muito bem representada, ela iria ter um filho miraculosamente, uma virgem teria um filho, e que esse filho que seria enviado por Deus, ele ia receber um nome hebraico, que esse nome significa Deus está conosco, Deus junto de nós, Deus em nós, que é Emmanuel, Deus conosco. O grande objetivo do Natal é exatamente trazer Deus até nós, nos colocar em contato com Deus, nos colocar próximos de Deus, colocar Deus dentro da nossa vida. E aí é o que eu questiono. Você não precisa ter Deus para ter alegria, amor, paz, união, presentes e todas essas coisas. Você não precisa de Deus para isso. Mas tem uma coisa na sua vida que, se Deus não entrar para fazer, você nunca vai experimentar. Um dia eu decidi entregar minha vida para Cristo, convidar Jesus Cristo para ser o Senhor da minha vida. Eu escolhi, eu quero seguir Jesus. Eu tinha 15 anos de idade quando eu fiz essa escolha. E a partir dali, mesmo tendo sido criado na igreja, a partir dali eu experimentei a diferença entre não ter convidado Jesus para entrar na minha vida, quando depois que eu convidei. Deus conosco, Deus conosco, comigo. Eu escolhi, eu quero Deus comigo, eu quero andar com Deus. E ali
eu comecei a experimentar a diferença na minha vida, mesmo tendo sido criado na igreja. A diferença que vai acontecer na sua vida, só você vai poder contar para os outros depois. A diferença que Jesus vai fazer na sua vida, só você vai poder contar para as outras pessoas o que foi que Ele fez, o que foi que Ele mudou, como era antes e como ficou depois. E é essa mensagem que a gente quer deixar para você essa noite. O que significa o Natal? O que seria de nós sem o Natal? O que seria de nós se Jesus Cristo não tivesse vindo? O Papai Noel seria comemorado como é hoje nos shoppings. A gente ia construir árvore de Natal na nossa casa. A gente ia continuar fazendo a ceia de Natal para confraternizar com os nossos amigos, nossos parentes. A gente ia estar fazendo tudo isso. Se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos fazendo tudo isso. Porque a gente não precisa de Deus para fazer essas coisas. Mas a diferença que a vinda de Jesus Cristo trouxe para o mundo não foi só uma mudança no calendário. Nós estamos em 2019, depois de Cristo. É a diferença que Ele começou a fazer lá, em Jerusalém, na vida daqueles que começaram a acreditar nele. E começaram a andar com Ele, começaram a segui-lo. A diferença que Jesus Cristo fez lá na vida deles se refletiu até a nossa vida hoje, os dias de hoje, tão longe aqui no Brasil. E eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não experimentou convidar Jesus Cristo para entrar na sua vida e tomar conta da sua vida e agir na sua vida, eu quero deixar esse convite para você essa noite. Amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração bem rápida. Feche os seus olhos e pense agora: o que Jesus poderia fazer de diferente na minha vida, que eu ainda não tenho? Pense nisso. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, que sonda e conhece todos os corações, que sonda e conhece todas as mentes, o Teu Espírito Santo esteja passeando agora dentro dessa igreja, Deus, tocando, Senhor, transformando e chamando a cada um dos que ainda não te conhecem. Eu te peço, Deus, que essa semente seja plantada agora nesse coração e que Teu Espírito Santo, que é a água viva, que desce do céu, possa regar e que essa semente venha dar fruto na vida dessa pessoa, trazendo aquilo que o Senhor, Deus, tem para ela. É o que eu te peço, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um homem muito importante fez algo raro de se ver: a chance de enxergar como seria um mundo sem ele. Ele percebeu que sua vida teria afetado muitas pessoas e que o mundo seria diferente sem ele. Imagine a mesma questão sobre Jesus. E se Jesus nunca tivesse nascido? E quanto a você? Se ainda não recebeu este presente, o amor de Deus em seu coração, então nada. Ele veio para salvar o mundo, mas Jesus já salvou a sua vida. Você não precisa sair daqui imaginando como seria conhecer o Salvador. Jesus Cristo é real e Ele está pronto para entrar no seu mundo. Você poderia imaginar tudo isso agora?
Se não existisse o Natal, sem ter o que festejar, sem ter presentes pra dar, imagine um mundo sem cores, sem noite feliz pra cantar, sem ver as crianças os seus presentes abrir. Imagine um mundo sem anjos, falando que o rei já nasceu, que magos seguiram a estrela até imagine um mundo sem Cristo, e onde estaríamos nós, sem ter o Messias, nós não poderíamos No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra para os homens a quem Ele quer bem.